O seguinte trabalho tem como objetivo apresentar o filósofo Habermas e as principais contribuições do seu texto Fé e Saber para a Sociedade Contemporânea. O filósofo Habermas nasceu no ano de 1929 na Alemanha e atualmente encontra-se aos 86 anos de vida. Aos 25 anos, doutorou-se em filosofia e tinha, além deste, cursos de história e literatura. Interessava-se também pela psicologia e economia. Depois de ser assistente de Theodor Adorno na escola de Frankfurt, obteve licença para ensinar e, em seguida, foi nomeado professor de filosofia na Universidade de Heidelberg. Após licenciar em diversas universidades, incluindo a Universidade de Frankfurt, em seguida foi nomeado co-diretor do Instituto Max Planck para a investigação das condições de vida do mundo técnico-científico, em Starnberg. Foi durante os anos 60 um dos principais teóricos e depois crítico do movimento estudantil. Habermas aposentou-se sem nunca deixar de contribuir para com o conhecimento por meio de palestras e de uma vasta obra publicada. O pensamento de Habermas desenvolveu-se no contexto de Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, nazista. Perante o silêncio das instituições de ensino que não tinham a mínima intenção de ter como objeto de reflexão crítica os crimes nazistas liderados por Hitler, Habermas posicionou-se de forma contrária. Inicialmente, Habermas advertiu seus compatriotas a respeito do perigo que haveria para eles identificarem-se, mesmo que passivelmente, com as tendências mais regressivas da cultura germânica, fascismo e capitalismo. Vale ressaltar que, mesmo após o término da guerra, Habermas continuou trabalhando em cima do contexto nazista, lembrando, em 1961, o eminente papel desempenhado pelos pensadores judeus na filosofia alemã, desde o século XVIII. Vivenciou também o período da Guerra Fria, a divisão e a unificação da Alemanha, entre outros fatos marcantes do século XX. O processo de secularização moderno inclui uma série de fenômenos. No centro, encontra-se a emancipação da esfera mundana em relação ao domínio religioso. Política, economia, direito, ciência, educação, arte e etc. se separam cada vez mais dos impedimentos e do controle da religião e se desenvolvem de acordo com uma lógica própria. Deste modo, a religião é cada vez mais empurrada para fora da esfera pública social, isto é, para o âmbito privado, com consequência de que as convicções religiosas começam a erodir e seu legado, cada vez mais frequentemente, a não ter sucesso. A isso corresponde o declínio da influência da Igreja, tanto na sociedade quanto em relação à conduta dos indivíduos. Originalmente, esse enfraquecimento da Igreja começara com aquilo que o conceito de secularização designa no âmbito jurídico, a transferência forçada de bens de propriedade da Igreja para o Estado. Nenhum significado privilegiado convém às convicções religiosas em contextos secularizados. Em princípio, elas são consideradas como equivalentes a visões de mundo não religiosas. Sim, é preciso dizer, aos olhos de não poucos decrescentes, as convicções religiosas não se deixam entrar em concordância com uma imagem do mundo moderno, sobretudo influenciada pela ciência. Por isso, está longe de ser trivial quando Habermas espera também de cidadãos não religiosos que eles, diante de manifestações religiosas na esfera pública política, não excluam a possibilidade de um conteúdo cognitivo dessas contribuições. Nisso, ele está plenamente consciente de que, do lado dos cidadãos seculares, isso pressupõe uma mentalidade que, nas sociedades secularizadas do Ocidente, não é nada autoeficiente. Não obstante, apenas sob essa pressuposição é que não parece impossível um processo de aprendizagem comum entre cidadãos religiosos e não religiosos. Do contrário, se retirariam desde já suas bases, se ao outro não é concedido, por princípio, que ele possivelmente possui instituições relevantes a contribuir. Habermas torna concreta a afirmação de que tal mudança de mentalidade através de uma sugestão que seguramente não é menos do que provocante. Segundo ele, em questões elementares, como as que são levantadas no âmbito da bioética, as maiorias seculares não deveriam tomar nenhuma resolução pelas quais os cidadãos religiosos se sentiriam feridos
com suas convicções de fé. Para fazer justiça aos cidadãos religiosos, Habermas faz uma distinção entre as instituições estatais e o âmbito pré-institucional da esfera pública social. Para tanto, ele argumenta que, neste último, opiniões religiosas deveriam ser toleradas também numa linguagem religiosa, pois, do contrário, uma parte dos cidadãos religiosos seria efetivamente excluída do discurso político. Cidadãos religiosos não podem simplesmente permanecer na perspectiva interna de suas convicções de fé. Em vez disso, eles devem refletir as próprias crenças também a partir da perspectiva externa, isso é, da perspectiva dos não crentes. Unicamente sobre esta pressuposição é possível traduzir convicções religiosas em contextos linguísticos e de pensamento não religiosos e apoiá-las com argumentos. Foi noticiado no jornal online Estadão que 3 dias após a aplicação da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a Câmara Municipal de Campinas pediu ao Ministério da Educação, MEC, que anule a questão que cita a filósofa francesa Simone de Beauvoir, para que se restabeleça o respeito ao Estado Democrático de Direito. A moção foi aprovada na última quarta-feira por 25 votos e será encaminhada ao MEC. Campos Filho, o autor da proposta, declarou: "É uma iniciativa do governo federal demoníaca, porque eles estão querendo empurrar o conceito goela abaixo das pessoas quando se coloca uma situação dessas na prova do Enem." O vereador considerou que o governo contrariou a Constituição Federal, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação. Foram buscar ela Simone de Beauvoir lá para o ano de 1300 e pouco, um conceito que ela tinha na época, que ela falou e hoje esse pessoal aí usa para impor a discussão de gênero, analisou. O parlamentar ainda considera que a maioria da população é a favor da lei da natureza. Homem nasce homem e mulher nasce mulher, concluiu. Conclui-se, portanto, que todo o pensamento de Habermas aponta para uma autorreflexão da espécie humana, cuja história natural nos vai dando conta dos níveis de racionalidade que a mesma atinge. Suas obras têm como principal foco a análise e a reflexão da comunicação mediante a sociedade humana. Sendo assim, suas ideias filosóficas de comunicação articuladas, com as de racionalidade, geram fundamentos para as instituições das sociedades democráticas, já que montam um panorama de ética moral.